resume bem essa expressão, quando ele diz que ser espírita é saber-se espírito. Então, essa perspectiva da gente saber-se espírito já cria uma condição diferente da gente enxergar a vida. A gente enxergar a vida que não é a que começa no berço e não é a que se encerra no túmulo. Essa perspectiva amplia os nossos horizontes, e é um pouco isso que a doutrina espírita nos apresenta. Todos vocês têm a oportunidade de conhecer o que é o Livro dos Espíritos. Vocês já ouviram falar nessa obra, não já? Já ou não? Bom dia, todo mundo acordou? Bom dia. O Livro dos Espíritos é essa obra que nos apresenta a filosofia espírita, não é? Então, ela nos traz esse aspecto da origem, de onde eu vim, nos traz o aspecto de o que eu sou, nos traz a questão de o que é que eu estou fazendo aqui, e nos traz a indagação filosófica, nos responde a indagação filosófica de para onde eu vou. São as velhas questões da filosofia humana, desde que o mundo é mundo, o homem se questiona, né? O que é que eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. A partir do momento que a gente começa a compreender melhor essa equação, a gente começa a se situar, a gente começa a contextualizar a vida e compreender os mecanismos das leis divinas. Para quem estuda conosco aqui, que a gente está sempre estudando alguma coisa, sabe que eu gosto muito de uma frase, de uma reflexão, do pensamento de Emmanuel, quando ele diz que toda a realidade é a do espírito e toda paz ela advém da compreensão do reino de Deus e de sua justiça. Vou dizer devagar para quem não ouviu e não sabe ainda entender. Toda a realidade é a do espírito e toda paz é a da compreensão do reino de Deus e de sua justiça. Então, Emmanuel nos apresenta duas perspectivas aí, a perspectiva do espírito e a perspectiva de Deus. Né? Então, a realidade é a do espírito e a paz, ela vem da compreensão de Deus e de sua justiça. A gente compreender o que a gente é e a gente compreender o contexto da nossa existência sob a direção de leis que são muito maiores que a gente, que estamos submetidos a ela, nos dão uma perspectiva de serenidade. Serenidade por compreendermos que nada do que nos acontece está fora de um contexto de realidade, de mecanismos da lei. Eu sofro. Ok, se eu apertar o dedo num prego, eu vou sofrer, não vou? Então, o prego está virado para cima. Se eu empurrar meu dedo no prego, não vai doer? É uma lei. Então, todos os mecanismos que a gente compreende, a gente começa a entender outras leis de Deus. Lei de causa e efeito. Então, todas essas consequências são advindas de mecanismos da lei. E quando a gente compreende que esta lei não é dos homens, porque a lei dos homens a gente sabe que são leis temporárias que atendem determinadas necessidades e momentos da história da evolução humana. A gente já teve como lei olho por olho, dente por dente. Não já teve a lei de Talião? Então, a gente já viveu sob esse auspício dessa lei. Hoje, a gente não tem mais essa olho por olho, dente por dente. A gente já tem mais tolerância. É como dizia Gandhi, né? Se a gente fosse viver assim, acho que ia faltar olho e ia faltar dente, né? Para poder atribuir toda essa situação. Mas hoje a gente já tem mais tolerância. Mas ainda há determinadas regiões no planeta que ainda são olho por olho, dente por dente. Ainda há determinados rincões na humanidade que ainda comprometem-se com esse mecanismo da lei. Então, as leis humanas, elas variam
conforme o grau de evolução das pessoas que vivem naquela comunidade. As leis de Deus são eternas. Então, esta lei, compreendermos Deus e as suas leis, nos dá serenidade. Né? Então, Deus é amor. Se Deus é amor, todas as suas leis visam o nosso amor, o nosso crescimento. Logo, tudo aquilo que a gente está passando visa o nosso crescimento, mesmo que seja com dor. Porque a dor é a lembrança na alma de que algo precisa ser feito para mudar o estágio atual. Se a gente não tivesse a dor, a gente não mudava. A gente permanecia num estágio de acomodação e não ia para canto nenhum. Né? Aquilo que Marta está dizendo aqui, se eu não for evoluir, eu vou fazer o quê? Então, a dor, muitas vezes, é instrumento de evolução. É um alerta, dizer, pare, que não é por aí. Mude o rumo, conserte o caminho, procure outra alternativa e siga. Não é? Então, a doutrina espírita nos apresenta essa perspectiva de nos colocar de onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Essa é a doutrina espírita codificada pelo nosso Senhor Kardec. Né? O Espiritismo nos ensina que somos espíritos. É aquilo que a gente conversava, que a gente falava, que a gente discutia agora há pouco. Né? Então, é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas relações. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de sua relação com o mundo corporal. Essa é a nossa doutrina espírita. Né? Pensar como espírito muda a nossa percepção. De novo, aquela frase de Emmanuel, toda realidade é a do espírito. Quando a gente pensa que somos espírito e pensar como espírito, muda a nossa percepção da vida. Porque a vida deixa de ser a vida do corpo e passa a ser a vida de quê? Do espírito. E na vida do espírito, tudo é vida. Ou seja, amplia-se o nosso horizonte. Eu sou uma alma que antes de ser Edmundo, eu já era. Que quando eu deixar de ser Edmundo, eu continuarei a ser. Eu acumulo as minhas experiências. Né? Então, a minha perspectiva ela se amplia. O meu olhar é muito maior. Eu não estou olhando o contexto nascimento-túmulo. Eu estou olhando o contexto do espírito. E nós somos o quê? O que é que nós somos? Espírito. Então, a vida em O Livro dos Espíritos, ela traz essa amplitude, ela traz esse olhar para a gente compreender o mecanismo das leis de Deus. Ok, meus irmãos? O Livro dos Espíritos, passando rapidamente nos conceitos, é um livro que trata da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médios. Então, isso é o Livro dos Espíritos. Ele aborda essa filosofia que a gente conversou agora há pouco. Né? Então, o Livro dos Espíritos, ele aborda a existência de Deus, que não é novidade para nós, almas humanas. Porque nós já estamos matriculados nas cadeiras que ensinam a pedagogia religiosa do ser há muitos milênios, há muitos séculos. Ou não? O que é que vocês acham? Sim ou não? Digam aí. Se sim, por quê? Se não, por quê? Vê, professor chato, né? Primeiro que eu não sou professor, né? Mas se sim, por quê? Por quê a gente está matriculado na pedagogia religiosa há muito tempo? Vamos acompanhar o raciocínio. A gente disse que era o quê? Espírito.
Se nós somos espíritos, a gente nasceu no berço? Nasceu? Sim ou não? Olha, a gente reencarnou. A gente voltou à carne. Porque, na verdade, eu já era. Eu já era o quê? Espírito. Então, se eu voltei à carne, é porque eu já existia. E se eu já existia, e se a história da humanidade nos apresenta diversas escolas religiosas que aconteceram ao longo do tempo, por certo, nós já estivemos matriculados nessas escolas. Então, a existência de Deus, como ela é tratada, discutida, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, desde que a civilização é civilização, nós já discutimos a existência de Deus. Ok, gente? Já fomos pagões, provavelmente. Já acreditamos no politeísmo. O que é o politeísmo? A existência de vários deuses. Porque num determinado momento da história da evolução humana, tudo que não era obra do homem, a gente atribuía que fosse obra de quem? De Deus. Deus da guerra, Deus do amor, Deus da paz, Deus da caça, Deus da festa, Deus de tudo. E assim eram as religiões e os cultos politeístas, os gregos, os romanos. Quando a gente vai ver os filmes históricos, a gente vai ver os templos destinados a Zeus. Quem é Zeus? O deus dos deuses. A Apolo, né? Ao deus da caça, a vários deuses que eram atribuídos e as pessoas rendiam cultos aos determinados deuses. A pedagogia do mundo espiritual maior, aqueles que cuidam da pedagogia, do programa para que a gente aprenda, dizer, ó, eu vou mandar um professor que vai ensinar a esse povo que não existe vários deuses, que só existe um Deus, que Deus é único. Quem foi que mandaram para poder ensinar a humanidade que só existia um Deus? Moisés, antes de Jesus. Porque Moisés veio 1.300 anos antes de Jesus e chegou para a humanidade e disse, olha, nesse negócio não, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a força do teu espírito. Primeiro mandamento. E os outros 4 mandamentos revelados por Moisés no Tabor falam de Deus, da relação do homem com Deus. Então, o judaísmo trouxe essa grande contribuição para a humanidade do Deus único. Ok, gente? A gente já estudou os 10 mandamentos. Todo mundo aqui deve ter estudado o catecismo, né? Não, Marco? Eu estudei, eu fiz primeira comunhão. Não tem esse roteiro de um país católico, apostólico, romano, como é o Brasil. A gente tem esse roteiro. Então, para a gente fazer a primeira comunhão, a gente tinha que fazer o quê? O catecismo. E no catecismo a gente tinha que estudar os 10 mandamentos. Quem revelou os 10 mandamentos? Moisés. Dizem que foi a primeira psicografia da história da humanidade, né? Porque ele escreveu na pedra, né? Surgiu na pedra os 10 mandamentos, né? Mas falam da relação do homem com Deus. Então, o judaísmo traz essa contribuição de dizer, olha, não existe vários deuses, existe apenas um Deus. Ok, gente? E aí, quando Jesus veio, 1.300 anos após Moisés, segundo a revelação, Jesus vem ensinar em cima de uma base religiosa já estabelecida. Aí começam as discussões dos apóstolos na era do Cristo. O pré-requisito para aprender o cristianismo é ter estudado o judaísmo? Ou eu posso me matricular na cadeira do cristianismo sem ter cursado o judaísmo? Aí começa a confusão. Aí uns apóstolos judeus diziam, não, para aprender o cristianismo tem que ser judeu. Para aprender o cristianismo tem que ser circuncidado. Que, quando os judeus nasciam, faziam a circuncisão. E tome confusão. Aí
Paulo perseguia os cristãos, enquanto Saulo começava a perseguir os cristãos porque eram contra o judaísmo. E Saulo era o doutor da lei do judaísmo. E Paulo começou a perseguir os cristãos. Quando ele foi convertido, que eu não vou entrar em detalhes, é com Roberto Carlos, detalhes. E se vocês quiserem ver os detalhes, vocês vão ler o livro, né, Paulo e Estevão, que está tudo dito lá, e é uma obra maravilhosa, linda. Quem quiser se emocionar, vá ler, porque é a história do cristianismo primitivo. Paulo se converte e começa a pregar o cristianismo. Aí, nessa hora, ele entra em contenda com alguns apóstolos. Não, eu não quero pregar só para os cristãos que já conhecem o judaísmo. Não, eu vou para o outro lado. Não vai, a confusão. Aí, numa contenda com Pedro, eles discutem. No outro dia, ele resolve: não, eu vou pregar para os não iniciados. É por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios. Porque gentios eram aquelas pessoas que não acreditavam no Deus único, eram pagãos. Isso é a história do pensamento religioso, não é? Então, Paulo foi pregar o cristianismo aos não-judeus. Por isso que tem as viagens de Paulo, e ele saiu fundando as diversas igrejas, eclésias, fundando em cada cidade por onde ele passava o templo que pregava o cristianismo. E o que é que isso tudo tem a ver? É que nós estávamos no meio de tudo isso. Por quê? Porque nós somos espíritos. A gente não nasceu nessa encarnação para ser espírita, já pegou o bonde andando. Não, a gente tem um arcabouço construído ao longo de milênios. É por isso que a existência de Deus é sedimentada dentro de cada um de nós. E hoje a gente tem maturidade para compreender essas coisas. A gente já começa a despertar para essa realidade. Porque toda a paz, ela vem da compreensão do reino de Deus e de sua justiça, como nos diz Emmanuel. Estão entendendo, amigos, como a coisa vai fechando, a gente vai compreendendo a escola e vai contextualizando. Esse é o sentido da doutrina espírita, é ir fechando as pontas e trazendo a fé raciocinada e compreendendo que toda realidade é do espírito e toda paz advém da compreensão do reino de Deus e de sua justiça. Ponto. Qualquer coisa a mais a gente vai discutir na mesa, com a família, de madrugada, quando acordar com insônia, mas a realidade é essa aí. Não precisa muita confusão, não, é só isso. É como dizia Mahatma Gandhi, se toda a literatura evangélica do mundo, evangélica não pensem que é da igreja evangélica, não. Se toda a literatura religiosa do mundo se queimasse e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, a gente só precisa do Sermão da Montanha. O mais é obra dos homens. Jesus chega, Moisés chega e dá 10 mandamentos. Jesus pega os 10 mandamentos e faz o quê? Resume num só. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Acabou. Assunto encerrado. Qual é o próximo assunto, né? Então, vamos para frente. O que é que vocês não entenderam ainda? Toda a lei moral da humanidade se resume nisso. Ame a Deus e ame ao próximo. Acabou. Quem é Deus? Deus é tudo. Deus está em toda parte. Por isso, eu tenho que amar tudo. Eu tenho que me integrar com tudo. E quem é o próximo? Aí a gente vai estudar a parábola do bom samaritano, para a gente compreender quem é o próximo. Então, não é novidade para a gente a existência de Deus. Ok, gente? Primeiro princípio da doutrina espírita, a existência de Deus. Segundo princípio da doutrina dos espíritos, esse começa a ser duvidado. A existência de quê? Dos espíritos.
Nós somos o quê? Espíritos. Como dizia o padre Teilhard Chardin, nós não somos criaturas materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos uma criatura espiritual vivendo uma experiência material. É o contrário. Nós somos espíritos, antepassados de nós mesmos. Somos imortais, não é? Se comunicam e participam da nossa vida. Esta é uma realidade que a gente começa a compreender melhor. Ok? Existe uma escala espírita, a doutrina espírita nos apresenta isso. Isso é uma resposta para aquelas indagações da gente, que às vezes a gente chega e fala, rapaz, como é que essa criatura é desse jeito? Como é que essa alma é desse jeito? É porque ela é de uma escala diferente. Ela é de um contexto diferente. Talvez ela não está no mesmo grau de evolução que você está. Por que essa criatura faz isso? Porque ela ainda não sabe fazer de outro jeito. Por que essa criatura não perdoa? Porque ela ainda não aprendeu a perdoar. Por que essa criatura sofre o que está sofrendo? Porque ela feriu os mecanismos da lei. Então ela está respondendo com a lei de causa e efeito. Por que essa criatura nasceu logo como meu filho? Porque vocês necessitam um do outro para evoluir. Ou seja, a gente vai começando a compreender os mecanismos das leis de Deus. Estão entendendo? Então, como espíritos, a gente vai entendendo isso. Que família, como diz o mentor Eusébio, numa das obras de André Luiz, família é um reencontro de almas que se reagrupam no tempo. Vê que maravilha de conceito? Família é um reencontro de almas que se reagrupam no tempo. Que maravilha! A gente já podia dar bom dia e tomar um cafezinho, né, Marco? Assunto encerrado. Família é um reencontro de almas que se reagrupam no tempo. No tempo. Que tempo? Aí a gente vai ler o capítulo 6 da Gênesis, que fala da uranografia geral, quando Galileu Galilei nos apresenta o que é o tempo, o que é o espaço. Aí o cara vai dizer que é que tu botasse um remédio aqui, né, Marco? Tá com alguma coisa aqui que tá tocada, né? O que é que tá aí dentro, né? O que é o tempo? O tempo, meu amigo, o tempo é eterno. O tempo é eterno. O tempo de Deus é eterno. Ah, amigo, e o que é o espaço? Ah, meu amigo, o espaço é infinito. Sim, mas onde é o começo e onde é o fim? É infinito, não tem começo nem fim. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Questão número 2. O que é infinito? O que não tem começo nem fim. Questão número 3. Podemos dizer que Deus é infinito? Pobreza da linguagem humana. Como é que você vai definir uma coisa que você não conhece com outra que você sabe menos ainda? Então, nessa conversa, os espíritos vão colocando a gente no devido lugar. Né? Ei, rapaz, peraí, menino. Sai da sala, que isso é conversa de gente grande. E nós somos almas que estamos evoluindo. Então, o espaço é infinito, o tempo é eterno. Mas quando a gente escolhe recortes, eu digo uma encarnação. Berço a túmulo é um recorte do tempo. Quando eu digo este recorte do tempo, eu vou viver em Pernambuco, em Recife, no Brasil. Delimitei um espaço. Eu peguei uma parte do tempo, peguei uma parte do espaço, delimitei e estou aí no contexto de um todo. E as almas que convivem comigo também fazem isso. Mas essas almas, assim como eu, já viveu antes em outro espaço de tempo e em outro espaço de lugar, em outro recorte. Aí chega Eusébio e diz: família é um reencontro de almas que se reagrupam no tempo. Entenderam a equação? A família que você vive hoje
é um espaço localizado no tempo. É um reencontro de almas que se reagrupam no tempo. Aí você diz, rapaz, por que foi que logo esse camarada veio para junto de mim? Não podia ter ido para o vizinho, não. Será que foi a cegonha que, quando jogou, caiu na casa errada? Toda paz advém da compreensão do reino das leis de Deus e de sua justiça. Leis de Deus e sua justiça. Esse reagrupamento de almas, ele atende a um outro princípio da doutrina espírita: pluralidade das existências, reencarnação, planejamento encarnatório. Por que eu reencarno nesta família e não naquela? Por quê? Porque eu tenho necessidades com aqueles espíritos, ou para ensinar, ou para aprender, ou para pagar, ou para receber. É simples assim. Mecanismos das leis de Deus. Nós planejamos o espaço, nós planejamos o tempo e a família. Não é bacana? Não é tranquilo, Marco? Não é tranquilo o negócio dele? Qual é a dúvida? Quando a gente chega para o parente difícil da gente, meu amigo, qual é a dúvida que você tem aí? Qual é a dificuldade de compreender? Ah, porque esse parente é difícil? Sim. Diga mais. Ah, mas ele dá trabalho? Sim, dá trabalho. Sim, mas ele nasceu? Sim. E daí? Qual é a dificuldade? É aquela história de Sócrates, condenado a ser envenenado na cicuta, 600 anos antes de Cristo. Sócrates. A esposa dele, Xantipa, acho lindo esse nome, Xantipa. Se eu tivesse outra filha, eu ia botar o nome dela, Xantipa. É lindo o nome grego. Sócrates, a esposa Xantipa. Aí a esposa de Sócrates, mas Sócrates, eles te condenaram à morte. Aí Sócrates, com aquela serenidade de que Emmanuel fala de que toda realidade é a do Espírito, e toda paz advém da compreensão do reino de Deus e de sua justiça, diz, sim, Xantipa, qual é o problema? Não, mas eles te condenaram à morte. Sim, e daí? Se você vai morrer, eles te condenaram. Sim, Xantipa, e daí? Qual é o problema? Eles te condenaram. Xantipa, eles também estão condenados pelas leis da natureza. Ou seja, a morte que eles estão pensando que vão te matar é a do corpo. E eles também vão morrer. O corpo também vai morrer. Aí ela diz, mas Sócrates, não é justo? Aí Sócrates sorri e fala, ô Xantipa, e tu queria que fosse justo? É a dimensão do espírito que está lá em cima da montanha, que conhece uma realidade, que conhece essa circunstância. É a mesma expressão de Jesus sendo crucificado na cruz, quando diz, perdoa, Pai. Eles, nós, não sabemos o que fazemos. É a mesma expressão que você, que cada um de vocês, quando é agredido, quando não é entendido, quando não é compreendido, dentro do seu espaço e dentro do seu tempo, vai dizer, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Porque estamos em escalas, em condições evolutivas diferentes. Essa é a doutrina espírita. Ah, Edmundo, mas não é justo. Meu filho, e você queria que fosse justo? E quando é que vai ser justo? Quando todos nós estivermos escalado a montanha do conhecimento e do sentimento. A humanidade hoje tem muita ciência. Somos uma sociedade esclarecida, mas ainda é falha moralmente. Não somos uma sociedade evoluída. Entenderam a diferençazinha? Nós somos esclarecidos, porque temos conhecimento,
não somos evoluídos, porque não temos moral. Não é simples assim? A gente vai compreendendo as coisas, vai entendendo a realidade do Espírito e da paz do reino de Deus e de sua justiça. Pluralidade dos mundos habitados. Por aí, diversos mundos, diversos orbes. O famoso trava-cérebro que a gente brinca dizendo, né? Um planeta dos 9 do nosso sistema solar, que é uma estrela, das 400 a 600 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma galáxia das 2 trilhões de galáxias, do nosso universo conhecido, que se expande, que se multiplica. É simples assim. É simples assim. É o que aquele filósofo Cortella dizia. Você, quando perguntar a você quem você é, quem é você? Aí você pergunta, você tem tempo para eu poder explicar quem eu sou? Né? Porque eu sou um espírito dos 30 bilhões de espíritos que orbitam no planeta Terra, dos 8 bilhões de espíritos encarnados, dos 30 bilhões que orbitam aqui, que vivem no planeta, dos 9 conhecidos, que gira em torno de uma estrela, das 400 a 600 bilhões de estrelas da minha galáxia, que é uma galáxia das 2 trilhões de galáxias do universo que a gente conhece. Deu para entender? Não? Querem tomar um cafezinho? Vou dizer de novo, digo devagar. Você. Cida, é um espírito dos 8 bilhões de espíritos que estão na população do planeta Terra encarnado. Só que tem uma estimativa que tem 30 bilhões de espíritos aqui, sendo 22 desencarnados e 8 encarnados. Então, nós somos um dos 8 bilhões dos encarnados, dos 30 desencarnados. Dos 30 do contexto do planeta Terra, ok? Planeta Terra. Situou? É um planeta, ou não? É um só, né? É um planeta. Quantos planetas giram em torno do Sol? Do nosso Sol, eu aprendi que eram 9, mas não são 9, não. Hoje já dizem que são 8 e 5 estrelas anões. Mas não vai discutir, não. Acaba quiser dizer que é 8, que é 10, não tem problema, não. A contabilidade depois ajusta. Então, vamos ficar com a informação de 9. Nós somos um dos planetas dos 9 que giram em torno do Sol, que é uma estrela. O Sol é uma estrela. Que está aonde? Como é o nome da nossa galáxia? Via Láctea. Já ouviram falar nisso? A nossa galáxia é uma das galáxias do universo. E a nossa estrela é uma das estrelas da Via Láctea. Só que na Via Láctea tem de 400 a 600 bilhões de estrelas. Ok? Está indo? A gente é um espírito que vive num planeta, que é um dos 9, que orbita em torno da estrela, que é uma das estrelas, das 400 a 600 bilhões de estrelas de nossa galáxia, que é uma galáxia das 2 trilhões de galáxias, que a ciência estima, de um universo que a gente conhece, mas não sabe se é um só. Pode ser que seja multiverso. Então a gente se acha muita coisa, né? Só vai conhecer tudinho. Aí você pergunta, e quem é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas essas coisas. Que todas essas coisas? Tudo isso que eu estou falando. Do micro ao macro. Que leis são harmoniosas e divinas? As que regem o micro e ao macro. Não é lindo? E quem é Jesus? O governador do planeta Terra. E a gente passou muito tempo estudando e aprendendo que Deus, Jesus e Espírito Santo é a mesma coisa. O conceito de Deus Trino. Mas está valendo. A gente não vai discutir, não. Mas não é. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas estas coisas. Jesus é um espírito que atingiu o grau de pureza na escala espírita e recebeu a atribuição do Senhor Supremo do Universo, Deus, e diz, olha, vai ali tomar conta do planeta.
e faz 4,6 bilhões de anos que ele toma conta do nosso planeta. Ok, gente? Então, pluralidade das existências. Em todo o universo há vida. Aí você diz, não, mas um corpo igual ao nosso não pode viver em Júpiter, que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Isso é outra conversa. Isso é o corpo, isso é a matéria. Isso são as condições normais de temperatura e pressão que a gente aprendeu na ciência humana da Terra. A gente ainda não conhece a química, a física, a biologia do espírito. É por isso que nós somos crianças. Mas os espíritos já dizem a gente, existe vida em toda parte. É por isso que o conceito do Livro dos Espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Ok, gente? E o outro conceito do princípio espírita, comunicabilidade dos espíritos. A gente não aprendeu que somos espíritos. Agora a gente está aprendendo que o espírito não morre, que continua vivo e que se comunicam conosco. Fechou. Fechou a conversa. Ou seja, existem os princípios espíritas, a existência de Deus, a existência dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Fechou. São os 5 princípios da doutrina espírita. Acabou. Esta crença será a crença, as ideias universais que irão transformar a humanidade a um só rebanho, um só pastor. Olha eu misturando os assuntos. A humanidade não vai ser espírita. A humanidade terá uma crença comum. A gente está evoluindo para todos falarmos a mesma coisa. Como dizia o apóstolo Paulo, se eu falar a língua dos anjos e dos homens e não tiver amor, eu nada seria. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A crença comum, a linguagem comum, são esses princípios. A existência de Deus, a existência dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Acabou. Os católicos compreenderão isso. Os protestantes compreenderão isso. Os judeus compreenderão isso. Os budistas compreenderão isso. E todos terão a mesma crença. Não terão a mesma religião. Porque religião é coisa dos homens, como é as leis dos homens. Mas crença é coisa de Deus. E as leis de Deus são eternas e são para todo mundo. É por isso que Jesus diz que há muitas ovelhas em outros apriscos. Mas eu sou o bom pastor. Há outras ovelhas que não estão neste aprisco, mas entenderão a minha lei e me seguirão, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Esse é o caminho que a gente caminha. É para onde a gente está indo. No mundo de regeneração, a gente vai falar essa língua. Vocês estão compreendendo? Então, a partir de hoje, Marco estava dizendo aqui de manhã, logo cedo, que a gente não pode estar discutindo e criticando a religião de ninguém, não foi isso? Exatamente isso. O espírita não pode estar discutindo religião, porque todos nós caminhamos para a mesma crença, para a crença universal, para estarmos em cima de leis básicas, as leis de Deus. E são esses princípios que nortearão a humanidade nesse crescimento. Essa é a nossa responsabilidade de compreender tudo isso, né? Então, meus irmãos, do ponto de vista da vida, aí eu trago aqui Leon Denis, nesse livro O Porquê da Vida, esses pensamentos. É a vocês, ó meus irmãos e irmãs, em humanidade, a todos vocês, a quem o fardo da vida tem curvado, a vocês, a quem as ásperas lutas, os cuidados, as provas têm sobrecarregado,
que dedico estas páginas do porquê da vida, né? É a intenção de vocês, aflitos, deserdados deste mundo, que escrevo, humilde, pioneiro da verdade e do progresso, coloco nelas o fruto de minhas vigílias, de minhas reflexões, de minhas esperanças, de tudo que me tem consolado, sustentado na minha caminhada aqui embaixo. Possam vocês aí encontrar ensinamentos úteis, um pouco de luz para aclarar os seus caminhos. Passa esta obra modesta ser para seus espíritos entristecidos aquilo que a sombra representa para o trabalhador queimado de sol, aquilo que representa no deserto árido a fonte límpida e refrescante, se ofertando aos olhos do viajante sedento. Destina essa introdução àqueles que sofrem. Leon Denis, desse livro, O Porquê da Vida, que apresenta esta nossa doutrina espírita um pouco disso que nós estamos conversando aqui. O porquê da vida. Compreender o mecanismo da vida e o contexto da encarnação de cada um. Estão entendendo, gente? Então, a gente tem que distinguir a vida do corpo e a vida do espírito. A doutrina espírita nos apresenta a vida do espírito, que se amplia e que se expande, né? Nas questões, não vou entrar aqui na questão dos livros dos espíritos, mas na questão 63 do livro dos espíritos, tem essa pergunta de Kardec. O princípio vital, que é o que dá vida ao nosso corpo, reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, ele é efeito e causa. Uma e outra coisa, a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ela dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Isso aqui é o estudo do livro dos Espíritos para falar da vida do corpo, porque nós somos seres orgânicos vivos. O que é que diferencia um ser vivo de um ser morto? A presença do fluido vital. Estarmos vivos na carne, na matéria, é porque o nosso corpo está vivo. Quando eu dizia no começo que se ligasse o cabo aqui, é como se estabelecesse a vida, é a mesma coisa daquele ventilador. Se aquele ventilador que a nossa irmã foi ligar, ele estava parado, não estava? Então a gente podia dizer que ele estava morto. Ele não estava parado, ele estava morto. Mas a vida estava em estado latente. Na hora que a senhora conectou ele na tomada e ligou o interruptor, um fluido começou a passar por dentro de seu motor. Aí ele está girando, ele adquiriu vida. A mesma coisa somos nós. Nós somos um motor, nós somos uma máquina formada por diversos órgãos. Na hora que um fluido passa por dentro da vida, o nosso corpo se anima. Que fluido é esse? O fluido vital. Quando vocês vão tomar um passe, vocês vão fazer o quê? Vai dar uma recarregada na bateria, né? Uma recarregada na bateria para receber um pouco mais de fluido. É isso que estabelece a vida do corpo. Quando o corpo morre, o que é que acontece? Esgotamento físico dos órgãos. Deixa de circular no motor o fluido, que é uma derivação do mesmo fluido elétrico, que é o fluido vital. Simples assim. Leis de Deus. Entenderam, gente? Isso é o que dá a vida ao corpo que nós estamos encarnados. É a presença do fluido vital. Eu me lembro que minha mãe, ela cresceu numa fazenda e tinha alguns índios que moravam na fazenda. E minha mãe aprendeu a rezar. Tinha esse negócio de benzedeira, né, de rezar. Tinha uma benzedeira na fazenda que rezava nas pessoas. E minha mãe rezava na gente. Quando a gente era pequeno, estava doente, com dor de cabeça, alguma coisa. A mãe falou, vou rezar em você. Aí tinha uns galhos, umas árvores de peão. A mãe plantava peão lá em casa para poder tirar os olhados, mal olhados. Mas eu vou lhe benzer, meu filho. Eu ficava tão impressionado. Porque quando a mamãe me benzia, o peão saía murchinho, coitado. Morria todinho. Eu digo, rapaz, eu estava carregado, né? Vocês já viram isso? Ou era só eu? O que é isso, gente? O que é isso? O que é benzer?
é que a planta é um ser vivo. Por que a planta é um ser vivo? Porque a planta tem fluido vital. Então, se ela tem fluido vital, quando a minha mãe ou a benzedeira estava benzendo, ela estava me dando um passe. Ela estava transmitindo o fluido dela, amor, carinho, bem-querer, com o fluido da planta. Aí a planta fazia o quê? Puxava, a bichinha morria, porque o fluido passava. Tudo é vida, meus irmãos. Então, nos animais, nas plantas, no mar, no ar, existe vida abundante em toda parte. Então, a vida no livro dos Espíritos, meus irmãos, é isso. É a gente compreender dessa dimensão tão grande. E no enterro do corpo de minha mãe, que rezava por mim, eu fiz essa reflexão lá, que eu vou dividir com vocês aqui. Essa é a compreensão do espírita. Eu só ia falar isso aqui com você, não ia demorar muito, não. Mas ia ser rapidinho, né? Então, a gente fazia uma reflexão lá, que eu acho que eu já li isso em algum canto, ou algum espírito já disse, ou algum livro que eu li. Isso não é meu, por isso que eu botei entre aspas. Mas é a compreensão da vida que a gente deve ter enquanto espíritas. A gente ali estava se despedindo do corpo da minha mãe. Eu não estava me despedindo da minha mãe, eu estava me despedindo do corpo de minha mãe. Então a gente refletia e dizia que tudo é experiência da alma humana, onde a gente entra e sai do corpo sem jamais sair da vida. Essa é a compreensão que a gente tem que ter. Quando a gente se despede de um parente querido, de alguém que partiu, tudo é experiência da alma humana, aonde a alma humana, o espírito, entra e sai do corpo sem jamais ter saído da vida. Então, a vida para a doutrina espírita, meus irmãos, é esse banquete de luz e de oportunidade que se apresenta para todos nós. Que Jesus nos abençoe e que aproveitamos a vida como der, quiser ou vier. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Me lembrei das plantas de música. Há quase 30 anos atrás, a gente estava fazendo um curso de passe